Esse símbolo aí é um dos mais interessantes da história das religiões. Você com certeza já viu ele em volta da cabeça de Jesus ou dos santos, mas ele também aparece na cabeça de outros deuses e até reis de culturas bem diferentes. Os persas chamavam isso de Hvarená, que significa brilho ou esplendor, e fazia referência a uma força divina que emanava dos deuses, mas também podia ser concedida por eles a grandes reis, sábios e heróis. Basicamente, o Hvarená era um sinal de favor divino e de confirmação de autoridade na Terra. O deus Mitra, particularmente, é chamado de o distribuidor de Hvarená nos textos sagrados iranianos, e ele era uma divindade solar, o que casa muito bem com essa ideia de raios se projetando da sua cabeça, só que esse símbolo não se limita só a deuses solares. Na Mesopotâmia, por exemplo, os seres sobre-humanos, em geral, tinham algo chamado de melamo, que era o mesmo brilho característico dos corpos celestes. Os deuses vestiam esse brilho como se fosse um manto e às vezes até uma coroa, e cobriam com ele também os seus templos, suas cidades sagradas e os seus representantes na terra, né, reis, sacerdotes, guerreiros. Na Grécia a gente também encontra uma ideia parecida lá na Ilíada de Homero, né, que narra a guerra de Troia, quando numa passagem Aquiles recebe o favor da deusa Atena para vencer uma batalha, e isso é descrito como Atena colocando uma nuvem dourada em volta da cabeça de Aquiles. E na Bíblia, quando Jó perde temporariamente o favor divino e é entregue nas mãos do Satã, o texto diz que ele foi despojado da sua glória e sua coroa foi tirada da sua cabeça. A coroa aqui é metafórica, né? Porque Jó não era nenhum rei. E glória, kavod, é a mesma palavra que descreve o esplendor de Deus visto por Moisés no Monte Sinai, que teria ficado impregnado na sua própria face ao ponto de que ele tinha que usar um véu para não assustar os israelitas na volta ali para o acampamento. Ou seja, esse brilho é um sinal visível de autoridade e de favor divino, né? Como o Hvarená, o melamo e a nuvem dourada de Aquiles. E claro, como o brilho na cena da transfiguração de Jesus, quando o texto lá dos evangelhos diz que o rosto dele resplandeceu como o sol, e depois disso Deus disse: "Este é o meu filho amado, ouçam-no". Então, não por acaso, quando o cristianismo foi adotado pela elite romana, que conhecia muito bem esse tema da radiância como um sinal de sacralidade, isso pela influência das imagens reais persas, dos deuses solares, da coroa da deusa Vitória, e por aí vai, né? Não tinha como não representar Jesus, que era considerado o sol de justiça e o eleito de Deus, sem esse atributo. E claro, como lá no caso do Hvarená, esse atributo também é concedido aos representantes dos deuses, né, ou do Deus, aqueles que agem em seu nome, né, sob sua autoridade. Então, no caso do cristianismo, a gente tem os santos nesse papel e até alguns imperadores, como Constantino e Justiniano, que aparecem aureolados nesse mosaico aí, por exemplo. E aí, explodiu sua cabeça? Então vai lá no vídeo completo que eu lanço mais luz, com mais calma, sobre esse assunto.